Crianças índigos e cristais, quem é e como são? Criou-se, nos últimos tempos, o hábito de falar das crianças índigos e cristais, colocando isso como se fosse uma novidade muito grande que fosse descoberta por algumas pessoas. Respeitemos-las. Porque todas as pessoas, quando eles descobrem alguma coisa, eles acham que aquilo ali é a unanimidade deles. Mas ao estudarmos as obras de André Luiz, nós vamos deparar com alguma situação muito interessante. Eles saíam de nosso lar ou de outra colônia espiritual para caminhar pelas regiões do umbral. Mais à frente tem a definição de umbral. E ali eles recolhiam espíritos, que eles eram parados, levados para as instâncias de tratamento, para eles poderem ser ajudados, poderem passar por algum processo de tratamento, de melhoria e adentrarem a uma nova fase do seu ciclo evolutivo. Nessa situação, nós vamos deparar alguns dados importantes e interessantes. Alguns espíritos eram retirados daquela situação, daquele local, levado para alguma casa de apoio, depois para uma colônia auxiliar, e ali passavam por um período de preparação de até de 10 dias, pelo que está no livro mais ou menos, até no máximo 6 meses, e eles reencarnavam. Outros iam para o nosso lar, passar por um outro processo de tratamento, outro processo de refazimento. E outros iam apenas para colônias espirituais e ali ficavam em tratamento para se recuperar. Quanto mais tempo o espírito fica em tratamento nas colônias espirituais, mais vínculo ele cria com as organizações do bem, com as organizações que já compreendem, já ensinam a importância do espírito realizar o bem. Portanto, crianças índigos e cristais, podemos entender que são crianças que foram preparadas, essa preparação espiritual, para estarem hoje reencarnados com a nova mentalidade. E a cada ano está em nosso lar, pelo que ele coloca, vamos dizer que e depois o Espírito estava explicando para a gente, que a cada ano, começou em 1900 até 2000, aumentava 1% de encarnações controladas. Essas reencarnações controladas como são? São espíritos que vêm à Terra para passarem por determinadas provas. Se ele sair da prova, ele cai na expiação, e ele teve todo o preparo, todo o amparato para que ele seguisse esse caminho. Portanto, ao chegarmos no ano 2000, completamos no Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Peru 100% de encarnações controladas. Hoje essas encarnações controladas estão se estendendo para a Bolívia, para o Chile, para a Colômbia e Equador. Então esses países estão entrando nesse processo de encarnações controladas e são espíritos que são muito bem preparados para enfrentarem essa fase de transformação da humanidade. Logicamente que as provas que cada um vai passar é inerente às suas condições interiores, aquilo que ele fez no passado, que está causando o efeito que ele vai sofrer hoje. Mas ele tem muita sabedoria e muito entendimento. Portanto, o tipo de comportamento e sintomas que eles apresentam são mais sofisticados, vamos dizer assim, do que os outros que não eram controlados. Eles, portanto, necessitam de tratamento especial, como, por exemplo, a homeopatia floral vai ajudá-los muito mais do que qualquer outro tipo de tratamento. Por quê? Eles são espíritos que já têm uma consciência desperta para a necessidade do bem, para a necessidade de fazer algo de útil, de trabalhar pela causa natural do bem. Portanto, nós precisamos de aprender a refletir em como lidar com essas crianças frente ao comportamento e os sintomas que ele apresentam. No livro Crianças Índigos, que fez muito sucesso, um bom livro para que a gente entenda que essas crianças são diferentes, mas ali quem escreveu não conhece a homeopatia e, portanto, desprezou-se uma fonte muito importante de tratamento de saúde, que é realmente tratar essas crianças com homeopatia, porque eles têm sintomas mentoemocionais de maior hierarquia para os remédios homeopáticos. Então, quando eles falam de crianças que têm um determinado comportamento autoritário, determinado comportamento rebelde, ali nós temos o ferro e temos o mercúrio. Crianças que jogam
faz um joguinho psicológico com os pais, jogando um contra o outro. São os licopódios e os laquese. Então, o comportamento dessas crianças vai refletir na vida deles para sempre se você não souber educá-los. Como que você vai lidar com essa criança lá na frente se ela não teve a base hoje daquilo que ela precisa? Opa, mas se você disse que ela teve preparação no plano espiritual, chega aqui e tem que educar de novo? Senão a gente não teria a fase da infância. Alguns transcendem. Ele passa sempre se defendendo do mal. Outros, ainda em sintonia com o mal, passam os seus apertos. E logicamente que todas essas crianças que estão nascendo agora, mesmo tendo encarnações controladas, não são índigos, nem são cristais, assim classificadas por esses dois profissionais que fizeram essa classificação. Mas o comportamento dos pais. O comportamento dos pais, gente, é de extrema importância e fundamental na vida social e das crianças da nossa sociedade. Portanto, os pais precisam de rever as suas ações e rever seus atos para melhor auxiliarem seus filhos. A mãe que é extremamente autoritária dentro de casa afronta o pai, os filhos terão severos problemas, principalmente na parte da sexualidade. E se a mãe fosse também muito passiva, também terão grandes problemas na área da sexualidade. Ou seja, nós temos que aprender a viver em equilíbrio. A gente sempre lembra uma frase do Nicolai: temos que aprender a viver diplomaticamente. Você não vê governos de estados, chefes de estado, agindo, batendo de frente, com grosseria um com o outro. E quando fazem isso, sempre tem que depois uma retratação. Portanto, precisamos aprender a conviver bem, a conviver em harmonia e em paz. O comportamento na sociedade. O comportamento na sociedade é aquilo que é uma das coisas mais interessantes. Vocês vão observar que essas crianças chamadas de cristais, elas sempre estarão ligadas a crianças que têm um padrão de comportamento parecido com deles. Crianças cristais, está na palestra da frente a definição. Assim como os índigos também vão estar ligados a crianças que têm um padrão de comportamento parecido com deles. Aqueles que não se encaixam em nenhuma nem outra classificação, eles naturalmente se afastam. Eles não misturam. Então eles gostam de estar juntos daqueles que agem mais ou menos como eles. Mas eles lideram a todos. Dentro de um grupo, tanto os índigos como os cristais, eles vão liderar, seja pela bondade, seja pela as atividades sempre criativas deles numa brincadeira. Eles terão sempre alguma coisa diferente para modificar, para fazer com que as pessoas tomem determinados comportamentos mais construtivos. Aquele grupo tome um comportamento mais construtivo que seja alinhado com aquilo que ele prevê, aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta. Todos nós precisamos entender que as crianças desse novo milênio, primeiro, são encarnações controladas, elas não podem cometer grandes erros. Segundo, são crianças muito inteligentes, muito perspicazes e que tiveram a preparação para encarar as dificuldades que elas têm para encarar aqui na vida. E compete a todos nós nos unirmos para promovermos o melhor possível para o meio social em que a gente vive. Portanto, a gente precisa melhor compreender a nós mesmos, procurar entender o que é realmente doença, o que é um padrão de comportamento que é apenas sintoma de remédios homeopáticos importantes, para que a gente possa lidar bem com essas crianças e edificarmos uma sociedade mais organizada, mais solidária e mais cristã. Aí a gente vai ver as crianças cristais. Crianças cristais. Quem é e como são? Crianças cristais são espíritos muito evoluídos, que foram muito bem preparados por muitos anos no mundo espiritual superior e até em outros planos antes de reencarnarem. Então, essas crianças cristais, eles têm todo um trabalho de preparação, de treinamento, de aperfeiçoamento, para chegarem aqui e conseguirem cumprir uma pauta de trabalho em benefício da humanidade. As crianças cristais estão aqui para trabalhar em benefício da humanidade. Conforme o número deles vai aumentando, o número de bondade entre as pessoas também vai aumentando, as atividades sociais vão passando a ter um peso maior, uma necessidade maior, e cada um de nós vamos ter também que aprender a conviver com algumas diferenças.
Por quê? Nós estamos acostumados, cada um para si e Deus para todos. Alguém faz uma caridade daqui e dali, alguém se toca por outro que está em sofrimento, mas para as crianças cristais, ajudar é uma condição sine qua non. Eu tenho que ajudar, porque preciso ajudar, eu gosto de ajudar, me faz bem ajudar. O que faz mal a eles é não auxiliarem. Portanto, possuem muito domínio de si mesmos e detêm facilidade para adquirir conhecimento em várias áreas da tecnologia terrena. Sofrem muito pouco com obsessão, ou seja. Então, essas crianças cristais, todas que é relativa à tecnologia, eles vão aprender com facilidade. Ah, mas então toda criança é cristal, porque você dá um celular para eles, eles aprendem a mexer em tudo. Não é bem por aí. É sinal nítido e notório. Se a criança pega um celular e rapidinho aprende a mexer nele, é porque ele esteve bem preparado no mundo espiritual, óbvio. Onde que ele aprender aquilo ali? Portanto, a gente vai vendo, na escala de idade, aquelas pessoas mais velhas tinham mais dificuldade de aprender informática, depois, por exemplo, quem tem acima de 50 tem mais dificuldade de aprender informática, quem tem entre 40 e 50 já tem menos, quem tem entre 30 e 40 tem menos dificuldade de aprender informática, quem tem menos de 20, aí aprende informática até por osmose, como a gente costumava dizer na época de estudante. Ou seja, eles olham para o computador, saem mexendo e vão aprendendo uns com os outros, ou vai aprendendo por instinto, deixa eu clicar aqui para ver o que acontece, leia o ajuda e vão aprendendo com muita facilidade. Portanto, mostra que foram preparados no mundo espiritual, de uma forma diferenciada de nós, que já estamos aqui há mais tempo. Então faz uma grande diferença esse período reencarnatório, em que época você reencarna, em termos de conhecimentos tecnológicos, para a aplicabilidade desses conhecimentos. A criança do mundo de hoje, ela já nasce dentro de um contexto onde a maioria das pessoas já concebem que existe um computador, que existe um celular, que existe um smartphone, porque na nossa época de criança, telefone era uma coisa rara, poucas pessoas tinham, ainda mais que moravam no interior. E era assim, como que fala? Você pegava, passava o número para uma pessoa, ela ia lá, ligava um monte de fio, a gente ficava com o olhão regalado assim, vendo aquele monte de fio lá, e como que fala isso daí? Hoje as crianças não querem saber como que fala não, quais as funções que tem aqui para usar. Já ficou diferente. Como que fala já ficou uma coisa subjetiva para eles, é um equipamento que transmite dados. Então, as crianças cristais, eles vão ter muita facilidade de aprender a tecnologia terrena e vão sofrer pouco com a obsessão, porque estão preparados pelo mundo espiritual superior, com quem eles mantêm a sintonia. Mantém ali um grande vínculo de sintonia, portanto, o desprendimento e a predisposição a fazer o bem. É praticamente insignificante o grau de sintonia com os planos espirituais menos felizes, como as comunidades espirituais do médium, baixo, umbral e umbral inferior. Espíritos que andam sobre a crosta, abaixo da crosta terrestre e nos abismos. Então, com esses tipos de espíritos, com a vibração desses espíritos, eles não vão ter muita afinidade, não vão ter muita sintonia, porque eles aspiram e respiram um ar superior, eles vibram numa vibração superior, eles entendem a importância da bondade e praticam essa bondade, certo? Ah, mas esse conceito é o conceito que eu estou trazendo para vocês, baseado naquilo que eu já estudei em várias fontes e baseado naquilo que os espíritos também passam para a gente. O umbral, gente, a gente entende como, eu entendo como umbral, uma faixa do mundo espiritual que compõe-se assim, de alguns quilômetros, metros acima da superfície da Terra, até alguns metros abaixo da superfície do nosso lar. Agora, quantos metros acima da Terra e quantos metros abaixo do nosso lar? Não tenho não tenho uma ideia. E quando a gente fala em umbral, em médio umbral, baixo umbral e umbral, a gente está falando de uma forma muito subjetiva. Porque como que a gente vai classificar onde eles estão? Então, cada
faixa dessa dali é uma faixa vibratória extremamente subjetiva. Então não tem como a gente estipular a quantos metros está de X a Y metros é a faixa do médio umbral, do baixo umbral. Do médio umbral, de Z até A, e de A a D é outra faixa. Não tem como a gente fazer assim. A gente tem que ter uma noção de que existem níveis de energia vibracional, níveis vibracionais no plano espiritual, e quanto mais perto da Terra, mais infeliz, mais inferior. Quanto mais distante da Terra para cima, mais feliz, mais superior a condição vibracional. Aqueles espíritos que andam aqui na crosta terrestre, eles nos acompanham, nos observam, caminham junto com a gente, tomam uma série de atitudes junto conosco. Então, suportam a luz do sol. Aqueles que estão abaixo da crosta, eles já têm uma série de outras dificuldades, mas eles irradiam mentalmente para quem está afins a eles. E abismais, na região do abismo, lá para baixo, em extremo sofrimento, também irradiam ondas mentais para aqueles que estão em afinidade com eles. Portanto, a Terra é um planeta de provas e expiação. Isso é uma explicação básica para a gente entender aqui. E eu considero o nosso lar, é sempre o nosso ponto de vista que a gente está colocando, um patamar onde as pessoas entendem a necessidade do bem, da fraternidade, do bom convívio, da disciplina. Então, seria, no meu ponto de vista, o plano espiritual superior. Mas ele está muito perto do umbral. Mas é um plano espiritual superior. Já está fora do umbral. Certo? Então vamos para as crianças índigos. Crianças índigo. Quem é e como são? Fazendo a mesma analogia, agora com as das crianças cristais que a gente fez agora há pouco, agora com as crianças índigo. Crianças índigo são espíritos bastante evoluídos, bem preparados no mundo espiritual superior, como o nosso lar, por exemplo, antes de reencarnarem. Só que aqui, o tempo que essas crianças índigo ficaram no plano espiritual é menor do que os cristais. E outro detalhe importante da gente entender é que as crianças índigo são bem comprometidas com as leis divinas. Portanto, possuem muito conhecimento em várias áreas da tecnologia terrena, mas são um pouco obsediados, ou seja, ainda guardam algum grau de sintonia com os planos espirituais menos felizes, como as comunidades espirituais do médio, baixo, umbral inferior, e da crosta e da subcrosta e dos abismos. Então esses aqui, eles podem ser acessados vibracionalmente com mais facilidade por esses espíritos em condição de sofrimento. Ainda guardam sintonia por terem ficado menos tempo no plano espiritual ou por vínculos mesmo do passado relativamente recente. Por que relativamente? Porque para o mundo espiritual, 200, 300 anos é praticamente nada. Em relação mas a gente fala assim, nossa, passaram 10 anos. Para um espírito já passou de 100, 200 anos, dependendo da evolução dele, foi pouco. Dependendo do grau de vibracional dele, também foi pouco. Se ele estava numa região muito feliz, ele queria ficar mais. Se ele estava na região de sofrimento, ele saiu na hora que ele ofereceu condições para sair. Então, esses espíritos índigos, eles são espíritos que precisam ser bem compreendidos, precisam ser ajudados, precisam do nosso apoio e, principalmente, precisam muito da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita vai nos mostrar que existe o mundo espiritual, como é esse mundo espiritual, as nossas responsabilidades, porque ele já tem conteúdos suficientes para ingressar no trabalho, nas lides de trabalho do bem, nas linhas de trabalhadores daqueles que estão comprometidos com Cristo, que estão comprometidos em fazer o bem, mas precisam de ser instruídos do porquê que eu tenho que fazer isso. Lembre-se, nós estamos lidando com espíritos muito inteligentes, muito capazes de fazerem grandes realizações. Portanto, nós somos responsáveis pelo seu destino, pela sua educação, porque se eles têm algum vínculo de sintonia com os espíritos que estão lá no médio umbral, no baixo umbral, no umbral inferior, eles vão estar
precisando do nosso amparo, precisando da nossa ajuda, principalmente de se instruírem. E é de extrema importância quando a gente tenha o hábito de estudar, pelo menos 1 hora por dia, uma obra edificante. Todos nós temos que ter, e para essas crianças índigo é importante uma leitura edificante. Bom, você pode dizer assim, mas a minha família é protestante e não acredita nisso. Tudo nessa vida é uma questão de opção, uma questão de escolha. Se você é protestante e procura estudar bem a doutrina, o evangelho de Jesus, entende ele e procura praticar as máximas de bondade, as máximas morais, ótimo. Agora, se você não tem essa dificuldade de entender e de colocar em prática, aí você tem que buscar quem ajuda. Aí você fala assim, mas os espíritos fazem isso? Os jovens espíritas estão sendo preparados para fazer isso. Então, hoje, a nossa sociedade exige de nós novas posturas, novos conhecimentos, novas posições frente à vida, e aí nós temos que aprender a trabalhar e a servir nessa seara do bem, nas lides do bem. E podemos ajudar esses nossos irmãos, essas jovens crianças que chegam à Terra tão carentes, tão necessitadas desse amparo, desse apoio. Crianças índigas e cristais, comparando. A principal diferença entre os índigos e o cristal, entre elas, é a sintonia espiritual, pois ambas são médiums. Crianças índigos e cristais são crianças médiums. Repetir essa frase. Então, essa sintonia espiritual é que vai definir muito bem essas características. Os cristais têm um grau de sintonia superior, ou seja, um grau de sintonia com a espiritualidade superior. Poucas vezes eles serão facilmente influenciados pelos espíritos inferiores. Não quer dizer que esteja imune não, tá, gente? Mas está com a melhor sintonia, está com melhor condições de exercer funções mais importantes, melhor condições de servir mais a causa do bem. Lembrando que na tsunami da Indonésia em 2004, quando o mundo chorava a morte de 1.200.000 pessoas, segundo um dado que a gente leu, e depois estava lá na faixa de 365 mil mortos, mais 300 mil desaparecidos, que aí ficaria em 665. Bom, de tudo isso em vários países, em várias nações, aí cabe a sua curiosidade, se você tiver curiosidade, fazer uma pesquisa na internet. Bom, mas no livro Transição Planetária, Divaldo Franco nos traz a informação de que 20 minutos antes de acontecer o tsunami, a espiritualidade já estava ali com todo o amparato para fazer o devido amparo e socorro aos espíritos, a todos os espíritos que desencarnaram, cada um segundo a sua condição, segundo a sua necessidade, receberam a ajuda necessária. Então, uns poderiam ascender, outros provavelmente descer, mas todos estavam com os devidos amparos, porque era aquilo que a gente chama de expiação coletiva. Por que expiação? Um grupo muito grande de pessoas, nativos daquela região e turistas, passaram por um momento trágico de uma morte de milhares de pessoas. E naquela noite, enquanto nós chorávamos e ficávamos consternados de tamanha força da natureza, Jesus aproveitou, junto com seus ministros, com aqueles espíritos superiores que coordenam a vida aqui na Terra, e 1.500 espíritos vindo das constelações das Pleiades reencarnaram naquela noite. E nas mais diferentes castas sociais, mais diferentes países, para exercerem suas funções dentro daquilo que é esperado de um espírito cristal. Então, porque já que ele veio diretamente das Pleiades para cá. E esses espíritos, a média de evolução deles é sempre superior a Madre Teresa e Irmã Dulce. Portanto, esses espíritos vão cumprir. Em 2024, eles estarão chegando na faixa dos 20 anos, cumprindo missões importantes. Portanto, quando a Ana Barilova fala para a gente, a partir de 2025 vai mudar muita coisa, a gente já liga o relé. 2025, esses espíritos estarão completando 20 anos.
1500 Madre Teresa, 1500 Irmã Dulce, 1500 Chico Xavier, ou seja, espíritos desse nível de entendimento, de bondade, é uma coisa extremamente importante. Certo? Então, vamos à frente. Muitas, nem todas das crianças cristais vieram recentemente de outros planetas mais evoluídos que o nosso. Estão aqui para impulsionar o progresso moral da Terra. Isso, gente, é de extrema importância a gente procurar entender. Vamos procurar ver o que é moral e o que é ética. Tem aí grandes debates, grandes embates. A ética, todo mundo vai ter a sua ética. E ela vai ser mais universal. Faça o teu próximo que eu não gostaria que fosse feito a ti mesmo. E moral, cada cultura vai ter seu nível de extensão moral. Para o brasileiro as coisas são bem complicadas, porque a gente tem muita liberdade de falar o que quer, de falar o que pensa, e acaba às vezes até extrapolando. Para os países mais conservadores, as pessoas são muito comedidas naquilo que vão falar. Então, nós temos que bem entender isso, mas quando a gente fala em moral, é principalmente conquistas sociais e respeito humano. Isso eles vão trazer em grande proporção para a Terra. Já os índigos, tanto tem os que são daqui, da Terra, como tem os que estão aqui faz muito tempo. Isso é importante nós entendermos. Praticamente, 90% dos espíritos que estão na Terra não são da Terra. Não cumpriram o seu ciclo evolutivo todo aqui. Para sermos muito generosos, vamos dizer que 10% são da Terra. Sendo muito generosos. Por quê? A Terra é muito jovem. Ela tem 4,5 bilhões de anos. A vida aqui na Terra, talvez não tenha, humana aqui na Terra, não tem talvez 2 milhões de anos. Mas em outros planetas, que estão a 1 milhão de anos à nossa frente, a vida lá é mais velha. Assim como outros estão mais novos. E aqui vão chegando aqui espíritos que já estão num patamar de ficar entre a prova e a expiação para superarem as suas dificuldades. Como a Terra está entrando num processo de regeneração, nós vamos deparar com espíritos que já entendem a importância do bem, já não gostam do mal, já procuram evitar qualquer coisa do mal, mas ainda podem cair. O espírito não retrograda, mas ele cai. Quando ele cai, ele comete erros que não poderia. Aí depois ele expia. Quando ele expia, ele passa pelo sofrimento. E aí, a expiação na Terra vai ter várias situações. Você pode estar numa casa de famílias milionárias e estar em expiação. Porque você não vai saber lidar com aquele dinheiro, você vai fazer um monte de besteira e depois você vai nascer com todas as limitações possíveis. E você pode estar numa família extremamente pobre, ser uma pessoa feliz, estar lá cumprindo a sua etapa evolutiva, cheio de alegria, cheio de felicidade, irradiando bondade. Isso é importante que a gente entenda. Mas são comprometidos com a lei e mantêm relativo vínculo psíquico com espíritos de pouco entendimento e de poucas conquistas morais. São espíritos que tentam negar a existência de Deus, são espíritos que tentam desacreditar em Deus e fazer desacreditar em Deus. Quando a pessoa tenta tirar a fé do outro através de recursos pouco idôneos, pouco éticos, pouco morais, ela está em sintonia com espíritos infelizes. Se o outro tem uma fé e aquela fé lhe basta, ajude-o a ter mais fé dentro daquele raciocínio dele. Mas a gente pode dizer, e se tiver algo mais? Porque raciocinar, levar a pessoa a raciocinar, a refletir, é de extrema importância para todos nós. E se tiver algo mais? Além daquilo que a gente acredita. Então nós temos que começar a pensar de uma forma diferenciada na hora da gente ver como que o outro comporta, como que o outro vivencia ou sofre o seu dia a dia. Então, crianças índigos e cristais, como são? São crianças especiais, muito bem treinadas para fazer a transição do planeta. O planeta está saindo de provas e expiações para entrar em provas e regeneração, mas dentro da regeneração tem um grupo pequeno, nessa fase transitória, tem um grupo pequeno em expiação, tem um grupo maior em provas
e um grupo pequeno em regeneração. À medida que nós vamos melhorando a qualidade do nosso planeta, o número de espíritos em regeneração aumenta, o número de provas reduz e o número de expiações reduz mais ainda. Esse ciclo, quanto tempo vai durar? Depende de nós. Você está disposto a ajudar o Cristo a melhorar o planeta? Você está disposto a divulgar, trabalhar e difundir o bem? Aí você está sendo construtor de um mundo melhor. Você está sendo construtor de realizações superiores para a nossa vida, para a vida de todos nós.